Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que bem. Sr. Pedro aqui para conversar com vocês sobre sociedade simples. Aula sobre direito empresarial, estamos conversando sobre sociedade simples, especificamente falar um pouco sobre o administrador neste caso, tá bom? Então me acompanhe aqui, segure minhas mãos e vamos lá. Professor, estou ansioso, estou aqui já louco para saber o conteúdo desta aula. Bom, estamos lá no artigo 997, inciso 6º, conversando sobre o administrador na sociedade simples. Na última aula já falamos sobre sociedade simples, o administrador, falei que só pessoas físicas podem administrar a sociedade, pode ser em ato separado ou no próprio contrato, já conversamos isso lá. Então estamos continuando a conversar sobre o administrador, a sociedade simples, lá no inciso 6º do artigo 997, tá bom? Vamos conversar aqui agora sobre a delegação dos poderes de administração. Que é o seguinte, né? Então qualquer pergunta não é possível. Então é o seguinte, o administrador, então o professor Pedro foi nomeado como administrador. O professor Pedro pode, professor Pedro, eu posso delegar as minhas funções? Passar para o meu estagiário, por exemplo, né? Eu sou sócio administrador, eu vou lá e vou nomear um outro administrador, posso fazer isso? Já adiantei que não é possível. E vamos ver qual é o fundamento jurídico para isso. Diz assim, 1018. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatário da sociedade especificados no instrumento ou os atos e operações que poderão praticar, neste caso. Então, assim, o próprio artigo fala isso, né? Tá ali, o administrador é vedado, é proibido fazer substituído no exercício de suas funções. Então, eu não posso lá, se eu sou sócio administrador, eu tenho que fazer atos de sócio administrador. Comprar, vender, realizar, enfim, é eu que faço. Ponto. Agora, o código ele foi um pouco flexível. Esse sócio administrador, ele pode até, sendo facultado a ele, passar nos limites dos seus poderes, né? Construir algum mandatário para realizar poderes específicos nesse caso. Por exemplo, a compra e venda, mas a compra de um produto em tal local. Eu vou construir um mandatário para fazer aquele ato. É possível? Sim. Porque, veja, é um ato específico, né, nos limites dos seus poderes. Por exemplo, como assim, sobre limites dos seus poderes? Um sócio administrador, por exemplo, não pode vender a sociedade. Posso fazer isso? Pode. Tá? Então, nos limites dos poderes, ele pode até realizar alguns atos. São pequenos atos burocráticos, ele pode passar adiante, passar para o estagiário, desde que especificados no instrumento, nos atos e operações praticados pelo sujeito. Tá? Então, assim, regra geral, esse administrador não pode, em hipótese alguma, né, fazer-se substituído no exercício de suas funções. Eu não posso falar assim, vou mandar hoje o meu estagiário lá para a reunião, para a assembleia que vai ter, vou mandar ele lá. Ele que vai lá, o estagiário é 10, ele é muito bom. Vou mandar o meu estagiário lá. Posso? Não posso ser substituído. Mas eu posso passar algumas funções para esse estagiário, por exemplo, né? Para que ele compre algum produto, para que ele faça algum ato burocrático, aí é possível. Tudo bem? Tudo certo? Tá bom? Certo, né? Adiante. Teoria orgânica, né? Ali, O administrador não é a sociedade, ele é apenas um membro da sociedade. Professor, como é essa teoria orgânica? Quando eu falo em administrador, eu falo em teoria orgânica, se refere que o administrador é como se fosse um organismo da sociedade. Por exemplo, se você pensar numa sociedade e você trazer um silogismo para o corpo humano, ele é como se fosse o corpo humano. Sociedade, corpo humano. Então vai estar assim, vai estar os membros, os braços, as pernas, a cabeça, tudo isso que você está vendo aqui, essa pessoa enorme na sua frente aqui, tudo isso é um ser humano, então ele é composto organicamente. O administrador também faz parte da sociedade organicamente. Ele tem as suas funções nesse caso. Eu digo assim, o administrador é como se fosse quase a cabeça, talvez, o que pensa, né? Ou talvez as mãos, o que pratica os atos neste caso. Eu gosto mais de pensar que é as mãos, na verdade. O administrador é como se fosse as mãos da sociedade. Ele vai lá, realiza o ato, compra, vende, ou as pernas também ele vai ser, tal. Então, enfim, ele é essa teoria orgânica que é aplicada na sociedade empresarial. O administrador, ele é parte orgânica. Ele não pratica atos de forma
que não representa a sociedade, ele pratica atos da sociedade. Ele é um membro da sociedade. Por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar assim, professor Pedro, fui lá, roubei. Eu falo, não, quem roubou foi minha mão, não fui eu. Não posso fazer isso? Não posso, né? Mas seria uma boa tese penal, né? Mas a gente chegar lá no júri não, né? Mas chegar numa audiência de instrução e falar, quem roubou foi minha mão, não fui eu. Da mesma forma também, se eu pegasse a teoria orgânica e pensar que o administrador realizou um ato e a sociedade fala, a sociedade simples fala, quem roubou foi o administrador, não fui eu, foi o administrador, mas o administrador faz parte de você. Então, essa é a teoria orgânica neste caso. Então, o administrador, ele faz parte da sociedade simples, ele pratica atos, ele é um membro da sociedade simples. Tá, mas onde você quer chegar? Quer chegar no artigo 1022, diz assim, a sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente por meio de administradores com poderes especiais ou não os havendo por intermédio de qualquer administrador. Então, é a sociedade simples, tá? Não só a simples, ou qualquer sociedade, tá? A nossa aula aqui é sobre sociedade simples, mas se aplica também a qualquer sociedade esse artigo. Os atos praticados por ele, neste caso, né? A sociedade ela adquire direitos, assume obrigações, procede judicialmente através do administrador. Ele não é um órgão fora, ele faz parte, da mesma forma que você pensar assim, que o estabelecimento empresarial, que o sócio, que o caixa da empresa, tudo isso faz parte da sociedade. E o administrador também faz parte. Então, a sociedade só caminha por causa deles. Ele que vai adquirir direitos, assumir obrigações, proceder judicialmente de forma assim sucessiva. Tá? Então só finalizar esse tópico aqui, ele é sim um membro, um órgão. Mais para frente, vamos chegar mais sobre isso, vou falar um pouco sobre a responsabilidade desse administrador. E vai chegar mais ao ponto disso que eu já adiantei para vocês aqui. Se esse administrador pratica um ato, ele também é ele não, né? A sociedade é responsabilizada por esse ato. Não adianta alegar assim a sociedade e falar assim, não, quem praticou o ato foi o administrador Pedro. Não, o Pedro é um membro da sociedade. Então, a sociedade responde pela obrigação e depois entra com uma ação de regresso nesse caso. Mas vamos conversar isso mais para frente, calmamente, tá bom? Adiante, meus nobres. Dever de diligência dos administradores, tá? Aqui é bem subjetivo o artigo, diz assim, artigo 1011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, cuidado, diligência que todo homem ativo, probo, costuma empregar da administração de seus próprios negócios. Então vejam, neste caso aqui, é um artigo bem subjetivo. Ele fala o seguinte, os cuidados e deveres do administrador. Quais são as suas obrigações? Quais são os seus deveres? O que deve fazer, não deve fazer? Então ele colocou lá, o administrador da sociedade deverá exercer suas funções, cuidado, diligência, né, como todo homem ativo, probo, costuma realizar neste caso. Então, ele colocou aqui, o artigo colocou o artigo 1011, quais são os deveres que ele tem que fazer de cuidado, né, de tutela para a sociedade, né, empresarial. Bem subjetivo, né? Limites dos poderes dos administradores. Diz assim, se o contrato não especificar, o administrador pode praticar todos os atos pertinentes, com exceção da venda de imóveis, que precisa de autorização de maioria. Então veja ali, artigo 1015 do Código Civil. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social a oneração ou venda de bens imóveis, dependendo do que a maioria dos sócios decidir. Então, veja, como regra geral, o contrato social ele vai estipular quais são as obrigações do sócio administrador. Vou colocar lá qual que é os limites e obrigações desse sócio administrador. Ele pode fazer isso, ele pode comprar insumos e vender, ele pode fazer aquilo outro, ponto. Tá? Mas, professor, e se esse contrato social não estipular nada? Não estipulou nada. Colocou lá, nomeou o Pedro, ponto final. Neste caso, ele pode praticar qualquer ato administrativo, exceto um, que é a compra e venda de bens imóveis. Ele não pode, por exemplo, vender a empresa.
né? Ele não pode, por exemplo, vender a empresa. Por quê? Para vender a empresa precisa da autorização da maioria dos sócios decidir. Então não pode. Igual aquelas novelas mexicanas que chega assim, nomeei o sócio administrador Pedro. Não coloquei no contrato social nenhuma limitação. Ele pegou a empresa e vendeu para o próprio filho. Vendeu para si mesmo a empresa. Ele pode fazer isso? Não, não pode. Ele pode fazer qualquer ato, desde que o contrato não permita, né? Ele pode fazer qualquer ato, exceto compra e venda da empresa. Neste caso, precisa de uma maioria decidir, neste caso. Maioria dos sócios decidir, neste caso. Ok? Tudo bem? Sim, né? Então, ó, regra geral, o sócio administrador, ele vai colocar lá, melhor, o contrato social vai colocar quais são as obrigações do sócio administrador. Ponto. Não sendo omisso esse contrato, ele vai ter todos os poderes infinitos e além. Agora, exceto um, que é a compra e venda neste caso. Neste caso, precisa de maioria dos votos. Tá bom? Tá bem? Então, fica atento ao artigo 1015 do Código Civil. Opa. Atuação do administrador com excesso de poder, né? O administrador extrapolando os poderes neste caso. Então, veja. Aqui a discussão é uma discussão bem profunda e dá pra gente ficar aqui conversando um tempão, até fazendo um TCC sobre isso, um artigo científico. Seguinte, já falamos aqui sobre a teoria orgânica, né? Falando o seguinte, se o sócio praticar atos, neste caso, a sociedade, responde por esses atos. Então, se eu falar, comprei um produto do João, eu como administrador, né? Eu como administrador da empresa, comprei produtos, não pagamos esse produto. O João executou a empresa. Beleza, a empresa responde, não é o administrador. Mas a discussão aqui é mais profunda, que é o seguinte, e se esse administrador pratica atos com excesso de poder, ou seja, ele não tinha poderes para fazer aquilo. Por exemplo, no contrato social estipulou que ele só pode realizar tais e tais atos. Só pode, por exemplo, comprar e vender insumos. Só pode fazer isso. Ponto. Ele vai lá e pratica outros atos. Contrata funcionários, né, cuida do RH, faz gestão. Então ele extrapola os poderes. E neste caso, esse sócio que vai responder ou é a sociedade? Vamos ver aqui, tá? Sim, ó. Teoria da aparência. Para terceira, a sociedade responde e entra com uma ação contra o administrador. Aqui, o artigo 1015 ele foi revogado, tá? Porque o artigo 1015 dizia assim, ó, o excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses. Nessa limitação dos poderes total, então colocou ali, foi revogado o parágrafo único, sai a teoria ultra vires neste caso. Então, antigamente, esse administrador que praticou esses atos com excesso de poderes, ele respondia pela obrigação. Agora não é mais assim. Agora temos a teoria da aparência. Como se fosse a teoria... O que é essa teoria da aparência? Se eu sou um credor, por exemplo, eu comprei um produto com o sócio administrador Pedro. Beleza? Falei, eu comprei a teoria da aparência, porque ele parecia que ele era sócio administrador. Ele está lá, ele compra, vende, né? Neste caso. E aí, a sociedade não me paga. A pessoa pode executar a sociedade? Pode, ela impede. Ela pode executar essa empresa. Mas ela não vai executar o sócio administrador que praticou atos que não poderia praticar? Não. Vai executar essa primeira empresa e a empresa vai entrar com uma ação de regresso contra este administrador. Pense bem, meus nobres. Veja, eu como fornecedor de algum produto para a empresa, eu sempre comprei com o administrador. Então, por isso chama-se teoria da aparência. Aparentemente, ele é administrador. Aparentemente, ele pode praticar aqueles atos. Então, se por algum motivo a sociedade não me pagar, eu não vou executar o Pedro, eu vou executar a sociedade, e a sociedade vai me executar neste caso. Então, sai a teoria ultra vires e entra a teoria da aparência, porque afinal o artigo 1015 do Código Civil foi revogado neste caso. Antigamente era possível, agora não mais. Tá bom? Atos culposos do administrador. Os atos culposos do administrador. Diz assim, 1016. Os administradores respondem solidariamente
perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa do desempenho de suas funções. Então, os atos culposos, nesse caso, negligência, imprudência ou imperícia, ele também responde solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados também neste caso. Tá? Então, ele vai responder esses atos culposos que ele venha praticar. Não se fala aqui nem em dolo, fala só em culpa, já é suficiente para ele responder solidariamente por esses atos praticados. Tá bom? Enfim, fechamos por aqui. Então aqui, pessoal, ó, estamos conversando aqui do artigo para cá, do 997 Código Civil, inciso 6º. Fechamos aqui o inciso. Falamos sobre o administrador nesse caso. Então, o administrador, nessa aula de hoje, vimos que temos a teoria orgânica, que ele é um membro da sociedade. Ele pratica atos, compra, venda, ele faz parte da sociedade. Tanto é que qualquer ato que ele praticar, mesmo seja em excesso, a sociedade que vai responder. Não é o sócio administrador. Quem responde é a sociedade, porque ele é um membro. Ele faz parte, nesse caso, lá, por força da teoria orgânica e até mesmo da teoria da aparência, nesse caso. Certo? Então, fechamos por aqui. Muito obrigado por sua presença. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos!